A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelização, Novo Começo. Meus amados irmãos e amigos, quero deixar um versículo para a meditação de todos, que se encontra no livro de Deuteronômio 7, o primeiro, o segundo, o 6, o verso 16, o verso 21, e o verso 25 e o verso 26. Glória a Deus. Que diz assim, meus amados: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os ganaseus, e os amoreus, e os cananeus, e os perizeus, e os aveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosa e mais poderosa do que tu. O 2. O Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não terás como elas alianças, nem terás piedade delas. O 6. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. O verso 16. Pois consumirá a todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não os possuirá, e não servirá a seus deuses, pois isto te teria por laço. O verso 21. Não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. O 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro, que não sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enchas nele, pois abominação ao Senhor teu Deus. 26. Não porás, pois, abominações em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela de toda desterá, e toda abominação, porque anátema é. Meus amados irmãos, esse versículo da palavra de Deus é Deus falando ao seu povo santo que Deus escolheu para obedecer a sua palavra, o seu mandamento e o seu juízo, meus irmãos. E a gente vê que Deus, ele fala ao seu povo 7 nações, 7 países, para que o povo de Deus não tivesse comunhão com esse povo, não se envolvesse com essas 7 nações. É Deus dizendo a seu povo: glória ao nome de Jesus, glória a Deus. E Deus, meus irmãos, ele fala ao seu povo sobre essas 7 nações, para que o povo de Deus não tenha comunhão, não faça aliança com povos, com nações estranhas. E que o povo de Deus não terá piedade delas. Quando Deus está com seu povo e quer destruir uma nação, quer destruir um país, o povo de Deus não pode ter piedade deles. Não pode ter piedade dessa nação.
não pode ter piedade desse país, desse povo. Porque Deus conhece as nações, Deus conhece os corações, e Deus sabe que esses países não adoram o Senhor. Esses países, eles têm abominações, idolatria, algo que Deus não se agrada, algo que Deus não suporta. Porque Ele é o único Deus e só a Ele merece a honra e a glória e toda exaltação e adoração. E a gente vê no verso 16, glória ao nome de Jesus, que o nosso Deus, Ele quer que o seu povo não servirás a outros deuses. Glória a Deus. Deus queria, falando com o seu povo, para o seu povo não contaminar com outras nações, meus irmãos. Por quê? Porque o povo de Deus, se o povo de Israel se unisse com outras nações que Deus falou, o povo de Deus poderia se envolver, o povo de Deus poderia criar laços, criar intimidade. Por isso que Deus alertou, por isso que Deus falou ao povo de Israel, para não contaminar com outras nações. Porque se fosse contaminar, meus irmãos, ia ter laços. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Ia ter laços. O povo ia ser contaminado. O povo poderia adorar outros deuses. E Deus se irá contra o seu povo. E no verso 21, meus irmãos, diz: não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Glória a Deus. É Deus dizendo ao seu povo: não se espante com essas nações, porque Deus disse que essas nações, elas são grandes, elas são poderosas do que tu. É como se fossem outras nações, fosse maior, fosse povo de luta, de guerra, que se fosse lutar contra o povo de Deus, poderia destruir, poderia vencer. Mas Deus alertando e dizendo ao seu povo que Deus estava no meio deles. E Deus ia fazer que o seu povo vencesse contra os seus inimigos, contra os países que não adoram ao Deus verdadeiro, ao Deus santo. Porque muitas vezes, meus amados irmãos, aleluia, glória a Deus, quando o povo de Deus vê o inimigo grande, o inimigo numerosos, que tem muitas pessoas, e às vezes acontece de o povo temer. Às vezes acontece de o povo de Deus temer, pensando que vai perder, pensando que vai morrer, pensando que não vai vencer. Mas Deus dizendo ao seu povo, glória ao nome de Jesus, não te espante diante deles. Eles são grandes, eles são numerosos, mas não te espante, não tenha medo dele, porque eu estou contigo. Porque o teu Deus está no meio de ti. Deus está no meio do seu povo. Deus está com o seu povo. E neste momento de luta, de batalha, meus irmãos, não pense que Deus é bonzinho no momento desse. Deus, ele vai agir terrivelmente para destruir os seus inimigos que atacam o seu povo. Então Deus, neste momento, ele vai agir grande, poderoso e terrível. É ele que vai pelejar contra o povo dele. É o Senhor que peleja. É o Senhor que dá vitória. É o Senhor que vai na nossa frente. É o Senhor que peleja por mim e por você. Da mesma forma que Deus pelejou pelo povo de Israel para dar vitória para dos seus inimigos, dos seus adversários, Deus vai te livrar. Deus vai te guardar.
Deus vai ser terrível contra os teus inimigos que quer lutar e destruir a tua vida. Deus é contigo. Deus está na tua frente, pelejando para te dar vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. E no verso 25, meus irmãos, fala dos ídolos que devem ser destruídos. Os 7 países, os 7 nações que Deus dizendo ao seu povo, para que o povo de Deus não fizesse alianças, não ficasse perto de pessoas que podem contaminar, que podem levar a pessoa a adorar outros deuses. Isso pode acontecer, meus irmãos. E isso aconteceu também na vida de Salomão. Glória ao nome de Jesus. No livro de 1 Reis, meus amados irmãos, o 11, o primeiro, que diz assim: a idolatria de Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, adomitas, sidônias e etéias. Glória ao nome de Jesus. Então o rei Salomão, ele possuiu muitas mulheres. O rei Salomão, ele teve muitos casamentos. E ele fez aliança com outras mulheres de outras nações, de outros países, meus irmãos. E levaram Salomão a fazer idolatria. Salomão adorava o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que lhe deu sabedoria para governar Israel, mas através de Salomão fazer aliança com outros países, com outras mulheres que não adoravam o Deus poderoso e verdadeiro, Salomão foi contaminado. Salomão se envolveu. E Salomão adorou os deuses daquelas nações, das mulheres estrangeiras, das mulheres que eram de outros países, meus amados irmãos, que não adoravam o nosso Deus poderoso, verdadeiro, vivo. O nosso Deus, ele é vivo. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é vivo. Ele tem olhos. Ele tem nariz. Ele tem boca. Ele tem ouvido. O nosso Deus, ele tem mão. O nosso Deus, ele tem pés. O nosso Deus não está morto. O nosso Deus, ele é vivo, santo, poderoso e eterno. Glória ao nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, meus irmãos. E Salomão foi contaminado. Salomão, ele caiu no laço de abominações, de idolatria, que Deus não se agradou. Glória ao nome de Jesus. E no verso 5 diz, 1 Reis 11:5, porque Salomão seguiu Astarote, deusa do Sidônio e Milcom, e abominações dos amonitas. Então Salomão, ele caiu no ato de idolatria. Ele deixou de adorar a Deus. Ele deixou os mandamentos, os princípios, o juízo que Deus deixou para o povo de Israel seguir, guardar. Glória a Deus. Ainda que venha outros deuses, outras religiões, mas que o povo de Deus não fosse contaminado. Que o povo de Deus guardasse a palavra dele, meus irmãos. Como diz lá em Salmo 119:11. Guardei a tua palavra do meu coração para eu não pecar contra ti. Glória ao nome de Jesus. Salomão, aleluia, ele guardou a palavra de Deus. Mas teve um momento quando ele fez alianças com outras mulheres, com mulheres estranhas. Ele não guardou mais a palavra de Deus. Se ele adorou a imagem, adorou outros deuses,
Ele deixou de guardar a palavra e ele pecou num ato de idolatria. E às vezes, se eu e você não guardar a palavra de Deus, meus irmãos, meus amigos, nós podemos pecar contra o nosso Deus, contra o nosso Senhor, contra o nosso Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Se nós não vigiar, se nós não guardar a palavra de Deus, nós podemos pecar, irmão. Nós temos que orar e vigiar. É uma batalha, é uma luta constante que não para. Não pense que a luta espiritual entre os principados, as potestades, não pense que ela para. Ela luta 24 horas. Você acordado, você dormindo, inimigo das nossas almas, ele está lutando para destruir as vidas e as almas. Mas o nosso Deus também, ele trabalha. O nosso Deus também, ele trabalha 24 horas. Não pense que seu Deus, ele está dormindo. Não. O seu Deus, ele está trabalhando. Dando livramento, protegendo, salvando, guardando o seu povo. Glória ao nome de Jesus. É uma luta, é uma batalha constante, meus irmãos, que não para. Mas um dia vai parar. Um dia vai cessar quando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja. Glória a Deus. Os santos, os salvos estarão com Cristo no céu. Glória ao nome de Jesus. Então Salomão, ele caiu no laço de idolatria, por mulheres pagãs, mulheres de outros países, porque Salomão, ele é um rei pacífico. Salomão, ele não queria, meus irmãos, luta, guerra, igual ao seu pai não, Davi, o rei Davi. Salomão, ele é um rei pacífico. Ele queria paz. Ele fez muitas alianças com outros países. Foi isso que destruiu Salomão. Foi isso que levou o rei Salomão à idolatria. Glória a Deus. Salomão, ele ficou com muitas mulheres. Teve muitos casamentos. Glória a Deus. Isso Salomão não devia fazer. Isso é julgo desigual. Isso não vai dar certo. É feito uma pessoa que é crente e vai casar com uma pessoa que não é crente. Isso não vai dar certo. Vai dar confusão. Pode dar briga, separação. Isso não vai dar certo. É julgo desigual. Então, voltando aqui para a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. No livro de Deuteronômio 7, o 25 e o 26, é falando dos ídolos que devem ser destruídos. Glória a Deus. As 7 nações que Deus alertou o seu povo para não ter comunhão, para não fazer laços. Porque o povo de Deus poderia entrar num ato também de idolatria, como o povo de Deus já entrou num ato de idolatria. Quando Deus fez aquele grande milagre, que Moisés e o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, o que é que o povo fez depois? O povo deu as costas para Deus. O povo foi ingrato com Deus. O povo fez um bezerro de ouro para adorar. O povo naquela festa, naquela prostituição, naquela bebida. O povo adorando o bezerro de ouro, sabendo que Deus fez um grande milagre e maravilhas, guardando e protegendo o seu povo para não ser destruído por Faraó e seus exércitos que vinham a cavalo. Veja como o povo é ingrato. Veja, meus irmãos, por qualquer coisa, o povo de Deus pode se desviar, entrar por outro caminho, fazer coisas que não agradam a Deus. Então nós temos que vigiar a nossa vida. A gente vê que o mundo está contaminado. Veja quanto mal, quanto pecado tem crescido, tem se levantado sobre a face da terra. Glória ao nome de Jesus. E esse versículo diz, glória a Deus, os ídolos devem ser destruídos. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás.
Então a gente vê, meus irmãos, que as imagens de esculturas, que os deuses pagãos dessas nações, desses povos, eram deuses, era imagem de escultura, feita também de ouro. Glória a Deus. Então, o povo de Deus poderia cobiçar. Se o povo de Deus destruísse aquela imagem e visse ouro daquela imagem, poderia cobiçar aquele ouro e pegar. Mas até aquele ouro era abominável aos olhos de Deus. Deus rejeitava, Deus odiava. Glória a Deus. Porque imagine, de vez de um homem adorar Deus, o Todo-Poderoso, o homem adorar imagem de escultura, falsos deuses, deuses que não podem fazer nada pela sua vida. E as pessoas que vivem nessa prática da idolatria, na prática dos ídolos, na prática das imagens de escultura, que essas pessoas venham ser libertas e adorar a Deus, que eles venham destruir essas imagens, que eles venham quebrar as imagens de escultura, que eles venham tocar fogo nas imagens de escultura. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Porque isto, meus irmãos, para o nosso Deus é abominação ao Senhor teu Deus. Glória ao nome de Jesus. Não terás, pois, abominações em tua casa. Meus irmãos, que a gente vê hoje, as pessoas que estão na prática da idolatria, a gente vê que muitas pessoas têm imagem dentro da sua casa, tem imagem de escultura, tem santo, tem deuses. Isso não agrada a Deus. Glória a Deus. Você está colocando uma obra morta dentro da sua casa. Você está colocando algo que não tem vida, que não pode fazer nada por você. Você tem que colocar Deus na sua casa, na sua vida. Você tem que abrir a porta do seu coração para Deus entrar, para Deus fazer morada. Você tem que fazer isso na sua vida. Não colocar dentro da sua casa abominações de imagem de escultura. Porque a palavra de Deus diz, para que não sejam anátema, assim como ela e toda detestará e de toda abominações, porque anátema é. Glória a Deus, anátema é. E a gente vê aqui, meus amados, no livro de 1 Coríntios 16, 22, diz assim: se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. As nações que não amavam ao Senhor, que tinha idolatria, que tinha deuses, que tinha imagem de escultura, eles não amam ao Senhor. Eles é anátema. E a palavra anátema significa maldição, condenação, algo que Deus detesta, é algo odiada, ou rejeitada, ou coisa que a pessoa não suporta. Será que você que é cristão, que serve a Deus, será que você ia suportar? Será que você ia suportar estar num lugar cheio de imagem de escultura, cheio de idolatria, tantos deuses, nenhum ali salva, nenhum ali pode fazer nada pela tua vida? Será que é você que é cristão, que serve a Deus? Com certeza você não ia suportar, você não ia gostar, você ia sair daquele lugar. Se possível fosse, você pegava e quebrava e tocava fogo, porque você sabe que ali é o falso Deus, ali é os deuses das imagens, das idolatrias. Glória ao nome de Jesus. E no Antigo Testamento, isso era objeto de imagem, de ídolos. Anátema do Antigo Testamento era objeto, era ídolos, era imagem, era coisa consagrada. Tudo isso Deus abomina. Tudo isso Deus não se agrada.
Deus não suporta, meus irmãos. Imagem de escultura. O inimigo querendo tomar a adoração de Deus. O homem foi feito para adorar a Deus. O homem não foi feito para adorar a imagem de escultura. O homem foi feito para adorar o Deus grande e poderoso. Nós adoramos ao Deus grande e poderoso. É esse que nós adoramos. É esse que nós servimos, meus irmãos. Um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus eterno. Um Deus que pode fazer grandes coisas e pode te abençoar materialmente e espiritualmente. Glória a Deus. No livro de Salmos 115, o 4, 5, 6 e o 7. Glória a Deus. Diz assim: os ídolos deles são prata, ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A gente vê aqui os ídolos, as imagens de escultura. São vaidade, são coisas vãs, são coisas sem valor. Então não é coisa para o homem adorar. Não é coisa para o homem prostrar diante de imagem. Nenhuma imagem não é para você adorar. Não é para você prestar culto, oferecer alguma coisa. Não. O homem tem que adorar o Deus vivo e todo-poderoso. Não imagem de escultura, nem nome disso, nem nome daquilo. Não, o homem tem que adorar o Senhor todo-poderoso. Então a gente vê hoje, glória ao nome de Jesus, que a religião ela cresceu. E no meio da religião tem muitas coisas pagãs. Tem muitas coisas que não agradam a Deus. Isso não agrada a Deus. Glória ao nome de Jesus. Isso não agrada a Deus. Imagem de escultura, ídolos. Isso não agrada a Deus. Isso é algo que Deus abomina, que Deus detesta. Isso o homem perece. Isso o homem perde a salvação. Então o homem tem que ser liberto das idolatrias, das imagens de escultura. O homem tem que adorar o Deus vivo do céu, o Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. A imagem de escultura não pode fazer nada, não tem vida, não pode fazer o céu, não pode fazer terra, não pode fazer o homem, não pode fazer nada. Mas o meu Deus, o teu Deus, que tu serve, que nós adoramos, foi Ele que criou os céus e a terra. Nós adoramos, nós servimos, nós pregamos a sua palavra, porque nós cremos e confiamos que o nosso Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele age, Ele trabalha. Nós temos que servir a este Deus poderoso. E esse Deus poderoso que nós servimos, que nós adoramos, que nós glorificamos e exaltamos o seu nome. Nós adoramos a Ele, meus irmãos, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não precisa se prostrar diante de uma imagem, não. Deus, Ele é espírito. Deus está em todo lugar. Você pode adorar a Deus na sua casa. Você pode adorar a Deus no monte. Você pode adorar a Deus na igreja, num trabalho. Deus é espírito e você pode se ligar com Deus. Você pode orar em todo momento, em todo lugar. As pessoas que servem, que adoram ídolos de imagem de escultura, quando ele chega perto da imagem, eles falam, eles adoram, eles pedem algo. Que falta de sabedoria, que falta de discernimento. O povo perece por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de conhecer a verdade. Por isso que o povo está se perecendo, está se perdendo. Mas a palavra de Deus está aí. O evangelho está sendo pregado. A palavra de Deus ela é contra a idolatria. Ela é contra objetos de imagem. A Bíblia, ela condena.
porque isto traz maldição, isso traz condenação, isso você perde a sua salvação. Só adore o único Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.